vamos falar hoje? A ideia é falar um pouco daquela parte chata, sintaxe. Se a gente não fala sobre isso, sobre estranha, precisa. A gente tem uma introdução pentelha. Se o JSON tem uma sintaxe bem particular, eu não vou entrar muito nisso, só uma palavra. Quando encher no saco. E aí eu vou separar duas coisas. Uma é como exibir um JSON, outra é como buscar um JSON. Porque na nossa experiência que a gente tem aí já há algum tempo trabalhando com JSON, sistemas de grande porte, o que os desenvolvedores mais confundem são os operadores dessas duas funções. Você tem operadores específicos para transformar, para extrair como tabela, para fazer várias coisas. Mas o pessoal confunde muito a busca com a exibição. Que são nesses dois operadores que a gente vai focar e vamos falar um pouco de indexação. E poderia falar 1 milhão de coisas, mas ia ficar muito longo, então eu resolvi encurtar um pouco a história. Então, sintaxe. Primeiro, separando o JSON de JSON B, a gente vai usar JSON B para praticamente tudo. Só vale a pena usar o JSON puro, sem o B, no formato binário no final. C e somente C, você só vai exibir os dados. Você não vai fazer busca, você não vai fazer nada, você só vai exibir. Aí você não precisa processar, não precisa fazer nada. Pode ser o JSON normal. Mas normalmente a gente usa o JSON B. Ambos têm validação, um guarda com texto, outro com binário. Aqui ele preserva exatamente o que você coloca, o JSON B ele dá uma mexidinha quando ele transforma em binário. E aqui, o grande lance do JSON B é a parte de indexação, é lá que o negócio fica divertido. E é o final da nossa palestra falar sobre isso. Então, sintaxe, caractere, ele vai como texto, número, para ele é numérico, booleano é booleano. Quando você vai usar booleano, você sempre usa true ou false, sempre minúsculo. Não dá para usar on, off, 1, 0, é true ou false. Tá? E nulo é null. Tá? Sem aspas simples, sem aspas duplas, palavra reservada, beleza? É isso aí. Isso aí. Então, validação, olha, tem algumas situações que funcionam, outras que não funcionam. Então, isso aqui não funciona, mas isso funciona. Isso aqui funciona, isso não funciona. Um pouquinho de sintaxe, não vou entrar muito nisso. Se vocês quiserem depois, vocês olham com mais calma. Mas aqui é como a gente começa a usar com mais frequência. Um JSON é mais ou menos assim, todos esses aqui são válidos, tá? Então, aqui é no formato. Nem eu enxergo direito aqui. Um está usando mais o formato array, o outro está usando o formato tradicional e o outro está testando array no formato tradicional. Então dá para você fazer umas brincadeirinhas aí em termos de formato de JSON, tá? Para extrair dados, vou mostrar algumas funções. O JSON Pretty é só um embellizator e os operadores que a gente usa mais aí embaixo. Tá? Não vou mostrar exaustivamente, eu só quero dar alguns exemplos. Você tem funções para extrair dados como tabelas e agora tem o JSON Table, que saiu agora na versão 17, bem legal, bem divertido. Que é para você enfiar isso aqui no from da sua consulta. Sabe, vocês já usaram o Generate Series? Que é para você, funções que extraem dados como se fosse uma tabela. Dá para fazer essa brincadeira no Postgres tranquilamente. Um pouquinho mais chatinho de você fazer a primeira vez, depois você pega o jeito e vai. Aí na documentação as funções, você pode olhar à vontade, se divertir. Você também tem conversões, você converte tipos de dados para JSON, pega array, converte para JSON, linhas, resultados de linhas você converte para JSON, dá para fazer um monte de coisa, um monte de função de transformação, tem mais um monte de coisa. Tem função pra caramba. Se olhar na documentação, pegar o link, tem um monte de função para trabalhar com JSON. E tem os operadores booleanos. O que é uma cláusula where? É uma condição que retorna true ou false. Se é true, retorna a linha, se é false, não retorna a linha. Não é isso? É isso que você põe numa condição de where. Então, os operadores e funções que interessam para a gente para fazer uma busca são os que retornam true ou false. Os outros não interessam para a gente. Certo? Então, quando você for na documentação, for procurar uma função para fazer uma busca, procure as funções e operadores que retornam true ou false. Beleza. Guarde isso para aqui. Tá? E para exibir um JSON, então eu vou criar uma tabelinha com 2 campos e vou inserir um JSON lá. Isso aí. Beleza? Está lá o nosso JSON. Eu copiei o JSON que tinha na documentação. Não fui original. Aí tem o JSON Pretty. Tá? Se você fizer o JSON normal, select docs, ele gosta desse jeito. Olha que super bacana, assim, bem desse jeito. Se você usar o JSON Pretty,
fica mais bonitinho de enxergar, né? Fica mais parecido com a postura original. Como você vê, o JSON-B, ele mexe um pouquinho no formato. Assim fica mais fácil de enxergar. Serve só para isso, tá? Ajuda? Ajuda. Agora a gente tem esse operador maior, para cima, hífen maior, ele tem duas formas de utilizar. Uma é usando o inteiro, que aí você vai trazer, olha, eu quero quando você coloca 3, ele começa a contar a partir do 0. O quarto elemento do array. Então aqui, A, B, C, D, eu coloquei 3, ele voltou, D. 0, 1, 2, 3. Beleza? Embaixo é a mesma coisa. Ok? Beleza? Aqui eu estou trazendo um elemento, estou fazendo um array D, aí ele traz o elemento inteiro. Certo? Exemplos diferentes, comportamentos. Então, do JSON, tudo, como ele tem flexibilidade, tudo você tem que testar com muito cuidado, porque a sintaxe, o resultado, sempre exige um pouquinho de autocintura da brincadeira. Aí, esse aqui é o que o pessoal mais usa. Eu quero trazer só um campo do JSON. Então, eu quero trazer o campo name. Ok? Só que tem uma pegadinha aqui, ó. Tá? Quando eu uso só um sinal de maior, ele me retorna, o resultado que me retorna é o mesmo da entrada, é JSON desde o B. Quando eu uso maior, ele retorna como text. É diferente a semântica da coisa. Tá? Muda. Esse aqui retorna um JSON, olha, ele retorna entre aspas. Esse aqui retorna um text, ele retorna sem as aspas. Porque ele é um JSON. Isso. É uma string dentro de um JSON. O outro é só string. E veja, ele retorna booleano. Você vai usar isso aqui no where? Você vai usar isso no where? Não. Fala que é para você lembrar. Você vai usar isso aqui no where? Não. Esse aqui é para trabalhar, é a mesma ideia, mas é para trabalhar em cima de um array. Tá bom? Então eu vou pegar, por exemplo, ó, se você olhar o JSON original, ele tinha um arrayzinho aqui, ó. Tá vendo aqui o tags, ó? Certo? Aí, ó, olha o que a gente fez aqui, ó. E traga o segundo elemento do tags. Ok, ó? E aqui retorna como JSON. Aqui retorna como texto. Vamos baixar. Beleza? Então aqui eu tenho um esqueminha para extrair de dentro de um array. Tem outras sintaxes possíveis. Essa aqui é um operador bem usado. Então, este é o nome do campo. Essa é a coluna. Ok? Esse aqui é o tag que eu quero. Esse aqui é o valor do tag que eu quero. E aí ele vai me retornar o campo que é aquele inteiro, que é um serial. Trouxe só uma lista. Aqui é só invertir, ó. Você pode fazer arroba maior, você pode fazer menor arroba. Mesma coisa, só estou invertendo a ordem. Ninguém usa isso aqui na prática, porque fica feito. Não acho que não faz. Ninguém usa isso. E aí você tem outro operador que aqui não é para retornar o valor, é para retornar a chave. Existe dentro do JSON esta chave. Ok? Então existe uma chave chamada name. Tá? E esse aqui, olha, existe um destes aqui. Ok? E esse aqui, existe estes dois. Aqui é ou, aqui é e. Tá? A lógica é essa. E tem também esses operadores bacaninhos que eu fiz no pé. Essa aqui é a cereja do bolo do negócio, né? Eu não vou dar uma aula completa de JSON completo, porque eu vou mostrar só algumas possibilidades. Porque, ele tem toda uma sintaxe. Aí seria uma aula só de JSON completo. Dá para ficar umas 4 horas aqui falando só de JSON completo. Tá? Mas a estrutura é mais ou menos essa aqui, ó. Você tem dois operadores, um mais simples e outro um pouquinho mais complexo. O mais simples, ele faz assim, ó. Este aqui é o campo, o doc, nome do campo, o operador. Aí, esse cifrão aqui, ó, ele está representando o nome do campo.
Esse aqui está representando o tag que eu quero. E aqui está representando o valor. Aqui não é igual, é igual a igual. Tá? A linguagem de JSONPath não é uma RFC, tá? O texto aqui é padrão JavaScript, beleza? Tá? Isso aqui. Esse aqui é o formato mais simples, que é o menos utilizado. O mais utilizado é esse aqui, ó. Porque esse aqui tem um pouquinho mais de poder de código, a gente já vai ver. Aqui parece tudo igual, ó. Ele tem o mesmo tempo, o mesmo $company, ou seja, este campo e este tag aqui dentro. E aí eu vou dizer assim, ó, este arroba aqui, ó, está se referenciando a este cara aqui, tá? Esse arroba aqui é como se fosse isso aqui é um alias para isso aqui. Beleza? E aí eu vou lá, igual. Tá? Entre parênteses. Tá? Então aqui, o campo, a chave e a consulta. E a comparação que você quer ter. Beleza? O campo, a chave e a comparação um pouquinho mais simples, tá? Vamos ver esse arroba. Ó, agora, ao invés de igual, eu posso usar maior. Olha que bacana. Tá vendo? Isso aqui já dá para fazer lá no outro formato do outro operador, tá vendo? Aqui, ó, usando arroba, interrogação. Agora, ó, vou mostrar por que esse cara começa a ficar maior. Você pode usar maior que 19 e menor que 25. Esse cara aqui é um operador E. Então aqui começa a ficar mais poderoso. Você vai começar a pensar, dá para fazer um caderninhos aqui, ó. Antes eu não conseguia fazer com tudo assim dentro de um JSON. Tá? Então, as buscas começam a ficar mais inteligentes dentro do JSON. Tranquilo, gente? Beleza? Isso aqui é o ouro do negócio, tá? Agora tem mais uma brincadeirinha. Lembra do text um array? Aquela chave text um array, ó. Você pode fazer assim, ó. Tags entre chaves asterisco, ou seja, qualquer membro daquele array. E aqui é a mesma coisa, qualquer membro daquele array. E aqui, olha que legal, qualquer membro daquele array que pode ser igual a esse ou igual a esse. Esse é o operador AND, agora o operador OR. Vai ficando mais divertido esse negócio de JSONPath. Dá para usar esse negócio aqui também. Aqui já não dá para usar com o operador, por esse operador aqui. Esse aqui só funciona com uma arroba interrogação. Esse aqui é um flag reject e manda bala. E pode usar, inclusive, ó, esse aqui é um flag de case insensitive. Beleza? Agora vem onde a coisa retorna, nos índices. Alguém já viu essa página da documentação? Estes aqui são os operadores suportados pelo índice do tipo GIN. Lembre-se, o índice padrão é o... Qual é o nome do tipo de índice padrão? Retrieve. O GIN é aquele operador de árvore invertida que os nossos amigos russos inventaram. Né? Os caras fazem os negócios muito divertidos. Então, ó, o operador padrão é o JSONBox. Ele suporta todos aqueles... Por que eu fiz questão de mostrar todos aqueles lá? Porque esses aqui são os operadores que ele suporta. Existe um outro que é o JSONPathOps. Ele é um pouquinho mais enxuto, ele tem menos operadores. Esses aqui são aqueles operadores em cima do token, que são usados mais raramente. Se você não vai usar esse aqui, existe uma leve vantagem em fazer isso. Tá? A performance não é... Os testes que a gente teve é meio marginal, né, William? Não é uma coisa assim... O índice fica um pouco menor em termos de tamanho, e o desempenho é marginalmente maior. Mas não é uma coisa assim, uau, ficou 2 vezes mais rápido. Não. Vamos lá, vamos usar um índice. Ó, se eu fizer pegar aquela nossa tabela lá, agora eu peguei uma outra tabela, uma tabela com dados para valer, tá? E tem um campo JSON lá chamado content. Tá? E dentro desse campo content eu estou querendo extrair isso aqui. Tá? A chave e o valor, igualzinho. Se eu não criar nenhum índice, é óbvio que ele vai fazer sexcamp. Certo? É o esperado num campo que não está indexado. Aí eu vou criar um índice, certo? Como é que cria o índice desse cara aqui? Ó?
Cria o ensinamento. Coluna content using Gin. Só isso. Não precisa dizer em qual chave você vai indexar. Ele está indexando todas as chaves do seu JSON. Bonito? Funciona também para consultas do tipo JSON-Path. Tá? Funciona para aquele conjunto de operadores que a gente mostrou. Eu vou trabalhar aqui só com o operador @maior, porque eu quero trabalhar, não estou preocupado mais com o operador, estou preocupado com outro tipo de situação. E aqui, ó, index count está aqui, ó. Aqui ele pegou o content e usou o nosso índice bonitinho. E aí, ó, o tempo, olha a diferença de tempo lá, ó. Saiu de 634, e olha que aqui nem tinha muita linha não, ó. Tabela grande, ó. Eu caí de mais de meio segundo para menos de meio milissegundo. 1000 vezes mais rápido, beleza? Ok, usem isso, bacana, lição de casa feita, acabou? Não. E se eu quiser fazer uma consulta que vai em dois campos da mesma tabela? Um é um inteiro e o outro é um JSON-B. Aí eu fui lá e criei um índice no campo inteiro e outro índice no campo JSON-B. Aí o que ele faz? Vai num índice e vai no outro. Os dois índices? Tá em dois índices, né? Não dá para fazer um índice só? Acontece que quando você faz um índice Gin, você não pode colocar um campo inteiro no índice Gin normalmente. O que você faz? Cria uma extensão B-Tree Gin, que permite você misturar os dois tipos de índice juntos. Cria a extensão e aí você cria lá, e você coloca using Gin. Mas esse componente aqui ele vai indexar como se fosse um B-Tree, e esse aqui ele vai indexar com o Gin. Agora, a hora que você faz a consulta, ele vai em um índice só e põe as duas condições juntas. O ganho de desempenho não é absurdo. Tá? Mas caiu pela... Olha, o custo caiu de 500 para 400. O tempo caiu de 0,9 para 0,7. Não é um ganho absurdo. Mas dependendo da situação, o ganho varia também. Aqui eu estou pegando uma tabela pequena. Recomendo. Tá? Recomendo que tem situações... Aqui eu peguei uma tabela realmente pequenininha. O ganho pode ser bem maior que isso. Então, assim, este aqui é uma dica que muita gente desconhece, que dá para você juntar os dois. É muito incomum você pegar uma tabela e varrer só por um... Sempre tem alguma coisa que você vai pegar, eu quero pegar só de um cliente, eu quero pegar só de uma região. Eu vejo o pessoal fazendo muito, o pessoal quer consulta e faz com o único para que a query faça uma query com swing, que a outra com outras formas. Na verdade, se você não fizer isso, ele já está indo nos dois índices. Ele já está fazendo isso automaticamente. Você... Não comparei. Agora eu teria que fazer com o Union para ver o que tem. Se você pegar e botar uma query com vários joins, aí você começar, e o pessoal começa a fazer assim. Não é nem o end, o pessoal faz com ódio, entendeu? Mas olha, vamos supor que cada ID tenha... Eu quero uma tabela de 40 mil registros. Imagina que você tenha 10 mil IDs diferentes. 30 mil linhas para cada um desses IDs. Você vai varrer muitos caras em cada um deles. Varrer milhões de registros só com... esse negócio aqui de fazer bitmap scan sai muito mais caro do que fazer index scan. Então, como o conjunto de registros é muito grande, essa solução do Union pode não ser muito boa. Outra situação que a gente vê bastante é isso aqui, ó. Ah, mas eu faço muito consulta em uma determinada chave do meu JSON. Aí o cara, ao invés de usar um índice Gin, o cara vai lá e enfia um B-Tree. Fica mais rápido, fica muito mais rápido. Tá? Só que aqui o que acontece? Você tem que criar um B-Tree só para aquela chave. Porque a consulta agora, dentro da consulta, você tem um igual aqui, ó. Você fala que todo esse negócio aqui que você pensou, todo esse pedaço aqui, ó, tá aqui dentro. Aí você mete um igual.
B-tree funciona com igual, maior, menor. Só isso que B-tree faz. Igual, maior, menor. Aí você consegue usar esse operador. Só que você vai criar um índice para uma única chave do seu JSON. Enquanto, quando eu estava fazendo com GIN, ele funciona para qualquer chave. Se você precisa dessa consulta, qual que é a solução que eu recomendo? Se você acha que você precisa dessa consulta, você deveria pegar um campo e botar aquele cara fora do JSON e criar um campo só para ele. Parece mais interessante. Se você precisa sempre filtrar aquilo, ele não deveria estar dentro do JSON, ele deveria estar fora. O JSON é para coisas semi-estruturadas. Se você tem um campo estruturado que você sempre usa, ele deveria ser um campo não JSON. Ele é estruturado. No caso, já existindo o JSON e a necessidade de criar esse B-tree ali dentro, ou mandar os caras criar a coluna lá de fora? Eu prefiro criar a coluna lá de fora. Nem sempre, às vezes é uma emergência. O sistema está todo lento, você descobre que o cara enfiou uma consulta daquele jeito. E aí você vai. O problema é o PP. Sabe o PP? Provisório permanente? Depois você enfia isso aí, o cara nunca mais quer arrumar a consulta. Ah, já tá bom, resolveu? Mas aí o cara começa a enfiar trocentos índices. Ele começa a criar um B-tree para cada token lá dentro. Para cada chave do seu JSON, ele quer criar um índice novo. Para o pessoal que usa linguagem de programação que talvez não suporte aquelas sintaxes. Por exemplo, o PHP tem uma sintaxe lá no ORM, e aí a ORM deles não reconhece aquela sintaxe. Tem como criar, por exemplo, uma função e aí encapsular aquela sintaxe doida ali dentro de uma função, e aí... Dá para encapsular e você passar o valor para a função, não tem problema. Mas, recomendo você ler a documentação atualizada da última versão do seu ORM antes de fazer isso. O que eu já vi de dev, não, a gente não suporta a Union, não, a gente não suporta... Cara, essas coisas não são novas, já estão aí há muito tempo, e a maior parte das redes já suporta. E você tem sempre a possibilidade de fazer uma consulta de rock. Aí a coisa eu sei que fica mais feia, dá muito mais trabalho para tratar, para manter e tudo mais. Teria a opção ali também, que estava comentando, quando tu faz buscas, existe aquela opção também que você não sabe a tua chave, por exemplo, tu não sabe o ponto, assim, tu quer buscar só pelo conteúdo, ou tu quer ver se existe em qualquer nível do teu JSON, cara. O JSON Path também suporte a recursão. Isso, tem a possibilidade de fazer recursivo. Você pode buscar chaves recursivas dentro, fazer uma introspecção hierárquica. Aí você coloca. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui no JSON Path. Você coloca, tem um asterisco lá, que é a chavinha mágica do. Aqui, ó, quando você está com o JSON Path, você coloca um asterisco aqui no tags, aqui, ó. Tem um esquema que você coloca aqui, ponto asterisco, ele tem uma sintaxe para fazer isso. Que aí você coloca até que nível, ou em qual chave, dá para você fazer uma recursão. Vai lá. Nesse slide mesmo, você tem uma busca com uma arroba e a ponto de interrogação do JSON. Eu não entendi bem por que preciso das duas, ou... Olha, existe uma RFC, né, que é da linguagem de JavaScript, que designa a linguagem de JSON Path. Então foi a comunidade Post que criou. Mas aqui, ele vai direto no valor. Tá? O que muda é essa parte aqui. Tá? Ó, a parte aqui você cria um contexto onde esse arroba designa esse cara aqui. Só que quando você tem esse valor, você começa a poder usar operadores aqui dentro. Então eu recomendo usar mais esse cara aqui, porque tem mais poder de fogo. Aqui é um pouquinho mais enxuto. Não tem esse contexto do parênteses aqui, ó. Esse arroba aqui, ó. Designando esta parte aqui. De novo, como eu falei no começo. A coluna, a chave, e aí você pode lidar com a chave de diversas formas, inclusive com introspecção, tá? E a comparação. Quando você usa esse cara aqui, a comparação pode ser mais rica. Tá ok? Entendi. Esse aqui, a comparação, ele acaba sempre sendo simples. Então aqui você tem um vocabulário para fazer a comparação mais interessante.
Opa, você falou que o GIN é atualizado em segundo plano, certo? Fiquei curioso como é que funcionam as queries que estão usando o índice GIN enquanto ele está sendo atualizado. Eu, né? Bom, na verdade funciona normalmente. O índice GIN é um pouco mais complexo, porque na hora que você vai fazer inserção e update, ele trabalha com a parte de batch. Ele trabalha com a parte de batch, então assim, ele tem a árvore dele normal, que faz lá a posting list, e ele tem uma outra estrutura separada só para absorver update e insert. E depois a gente tem uma estrutura no vácuo que faz a inserção dele na árvore, a posteriori. Por isso que o Fábio falou que é caro. Por quê? Porque se você tem muita inserção e muito update, essa segunda estrutura que eu expliquei para vocês, justamente para não ter problemas de performance, ela vai ficando cara, porque você tem que manter duas estruturas, você vai ter que buscar em duas estruturas. Então, por isso que o Fábio falou que é caro. Aí tem os parâmetros de tuning, se você olhar lá o GIN, ele tem um parâmetro de tuning, que você controla o número de itens que você tem antes de fazer a operação de pegar dessa segunda estrutura de dados e agregar na árvore do GIN. Ô, Euler, mas se eu inseri sem no registro, lá dei commit. Eu já posso fazer busca nesse campo imediatamente. Pode. Ele está atualizando o segundo plano. Eu não vou retornar esse dado enquanto ele não terminar. Retorna porque ele busca nas duas estruturas. Ah, tá. É isso. Bom, respondi. Mais alguém? Fechou? Gente, obrigado. Se vocês tiverem dúvida, estamos aqui por aqui.